Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra O verdadeiro significado da Sexta-feira Santa e da Páscoa, de 12 de abril de 1968. São realmente os maiores mistérios da fé cristã, e digo mistérios deliberadamente, pois ouça as palavras conforme você as lê no capítulo 4 do livro de Marcos. Ele se volta para o círculo interno, seus discípulos, e diz: A vós foi dado conhecer os mistérios de Deus, mas para os de fora tudo está em parábolas. Versículo 11. A história para todos fora daqueles que a ouviram de dentro é uma parábola. Uma parábola é uma história que se conta como se fosse verdade, deixando a quem a ouviu descobrir o seu caráter fictício e depois aprender o seu significado, a sua lição. Hoje, milhões, possivelmente centenas de milhões, compareceram a este culto de 3 horas. Um número igual e talvez maior irá no domingo para o culto de Páscoa, e eles não sabem que é uma parábola. É uma história da qual eles desconhecem totalmente até que lhes seja dada por dentro. Então Paulo disse: grande é realmente o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3 versículo 16. É um mistério, é um grande segredo. Agora, esse mistério não é algo para ser mantido em segredo para sempre, é realmente um assunto de caráter misterioso. Como o homem pode compreendê-lo? E quando for contado, nem todos que ouvirem isso de dentro irão aceitá-lo. Pois muitos ouviram isso, como nos é dito no capítulo 6 de João, e foram considerados discípulos, seguidores, mas não puderam aceitar, e muitos o abandonaram, para nunca mais andar com ele. Então, esta noite, vou levar esses dois, pois não nos encontraremos até segunda-feira e esses dois ficarão atrás de nós. Vamos levá-los esta noite e ver se você consegue aceitar. Depende inteiramente de você. Estou falando por experiência própria. Não estou teorizando, não estou especulando, este mistério que experimentei. Então vamos considerar este dia, e aqui o chamamos de dia da crucificação, e as pessoas pensam que agora este é o dia em que ele morreu. Bem, não é isso que as Escrituras ensinam se você as ler com atenção, mas certamente não é o que se sabe por experiência própria. Fui crucificado com Cristo, ou não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2 versículo 20. Posso ficar pendurado para sempre na cruz, mas isso não é a sua morte. Achamos que esta é a morte do Filho de Deus. A morte, como nos é contada no capítulo 27 de Mateus, no capítulo 23 de Lucas, no capítulo 15 de Marcos, e todos eles dão isso como a deixa da morte. Ouça as palavras com atenção. E ele clamou novamente em alta voz e entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e todas as rochas se partiram. Mateus 27 versículo 51. Assim, somos informados de que a sua morte foi marcada pelo rasgo do véu do templo, de alto a baixo. Essa é a sua morte. Posso ficar pendurado na cruz indefinidamente, mas não entrego o Espírito até que isso aconteça. Quando esse evento acontecer, o Senhor morreu. São dois lados, hoje, da moeda. É um evento gêmeo. Eu me rendo completamente e então vem o rompimento completo da cortina do templo, que segundo as Escrituras é o corpo de Deus. Naquele exato momento ele ascende ao Santo dos Santos. Assim a morte é marcada pelo rasgar da cortina. E então, há quanto tempo estamos todos crucificados? Fui crucificado com Cristo, no entanto, eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo nesta carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando esse presente foi dado? Quando a cortina foi rasgada. Naquele momento, ele me libertou dessa queda na geração, que era a diversidade, onde eu via várias pessoas e não as reconhecia como eu. Caí da unidade para a diversidade num mundo de geração e morte, e então vem a divisão do templo e nesse momento eu ascendo à unidade e à regeneração. E essa é a história.
Eu caio da unidade para a diversidade e geração, e então subo para a unidade e regeneração. Esta é a história deste dia. Mas o mundo lá fora te diz, se você está do lado de fora tudo é uma parábola. E eles acreditam na parábola literalmente, então centenas de milhões hoje em dia consideraram a parábola como factual. Agora, eles entraram no túmulo e espiaram. Um jovem sentado à direita disse: Ele ressuscitou. Você busca Jesus que foi crucificado? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Veja o lugar onde o colocaram. Portanto, nesta declaração você notará o fato e o local da ressurreição, ou o tempo e a maneira da ressurreição ele não revela. Ele apenas revela o fato real de que ele ressuscitou e então revela o lugar. Veja o lugar onde o colocaram. Mas ele não faz nenhum esforço para descrever nada sobre como ele ressuscitou ou a que horas ele ressuscitou. Aqui, nestes dois encontramos este fantástico mistério. Agora vou levá-lo comigo para minha experiência pessoal e desdobrá-la para você. Mas primeiro, deixe-me compartilhar com você o que quero dizer sobre chamar as pessoas para o seu círculo, levá-las de dentro e explicá-lo. Você conta isso de dentro. Recebi 2 cartas esta semana de 2 senhoras, e elas estão aqui esta noite, uma escrita, uma experiente, melhor, uma no dia 4 deste mês e uma no dia 6 deste mês. Este é o do dia 4 do mês. Ela disse: Fui convocada por você e, quando cheguei, descobri que outros também foram convocados. Reconheci que nesse grupo estava a Marta e estava a Marge. Outros estiveram presentes. Isso eu sei, eles estiveram presentes. Lembro-me de Bill, meu genro, lembro-me de Nathalie, lembro-me de Mignone. Outros membros do grupo estavam presentes, eu tinha consciência deles, mas não eram vívidos. Mas meus genros Bill, Nathalie, Marge, Marta e Mignone estiveram presentes. E você me ligou, eu fui convocado. E então você ligou para outras pessoas do grupo e então se dirigiu a nós, disse: Vou morrer. Eu devo morrer. E ficamos encantados, ficamos extasiados e felizes com o anúncio de que você iria morrer. Então você desapareceu. E então voltamos para o grupo e contamos a história, e então ouvimos que você havia morrido e que partiu. Agora, 2 dias depois, uma das senhoras mencionadas neste grupo teve este sonho. É uma série de 3. Ela disse: Eu me descobri. E você estava nos ensinando uma nova língua, uma língua completamente nova, e me lembro vividamente de Marta e Jean, que foi a senhora que teve o último sonho, e de mim. Os outros também estavam presentes, mas não posso dizer que consigo trazê-los de volta à minha mente, eles estavam presentes, exceto Marta, Jean e eu. Você estava ensinando esse idioma e eu fiz todo o esforço, ou seja, nós fizemos todo o esforço para entender o que você está falando e aprender. Então acordei e escrevi. Voltei para a cama e dormi, e então tive esse sonho. Agora estamos usando a linguagem. Você está do lado, e entra quando precisamos de ajuda. Cada vez que precisávamos de ajuda no uso desta linguagem você veio nos ajudar. E então acordei e escrevi. Voltei para a cama e dormi e esse foi o sonho. Os mesmos 3, os outros estavam presentes, estão todos presentes, mas só conheço a Marta, o Jean e eu. Então você nos chamou e nos disse: Devo morrer para a carne para viver em você. De agora em diante você me encontrará lá dentro. Agora ela disse. No primeiro sonho éramos todos separados, no segundo estávamos ligados, no terceiro éramos um, na verdade éramos um. Estávamos separados no primeiro, unidos no segundo e depois no terceiro éramos um. E então eu acordei. Ambas as senhoras perguntaram: o que isso significa? Nesse nível é uma parábola, e você pode pensar que essa coisa vai cair morta, porque pelo que você disse você já me cremou. Bem, se eu morresse fisicamente esta noite, não faria diferença na história. Mas não é o homem exterior, estou falando do interior.
Então vocês estavam separados, depois estavam ligados e então eram um. Conheço vocês, senhoras, e sei que não ficariam extasiadas e felizes se neste exato momento eu caísse aqui e alguém corresse para dizer: ele se foi. Você não ficaria estaticamente feliz, ainda assim você estava tão na visão. Pois é certo que você fique em êxtase feliz quando eu morrer. Eu tenho que morrer. Mas já morri. Meu nascimento. Meu aniversário daquela morte foi no dia 8 de abril de 1960, foi quando eu morri. Eu morri para todas as gerações e todos os meus poderes criativos foram completamente transformados em regeneração. É por isso que, noite após noite, posso fazer o trabalho que faço, que posso criar no nível superior e realmente gerar como Deus gera no nível superior. Porque naquele dia, 8 de abril de 1960, eu estava totalmente dividido, e é aí que Deus morre. E então, ele chorou em alta voz. Enquanto ele chorava e entregava seu espírito, então a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, e as rochas se partiram, e a terra tremeu. Bem, cada pequena vértebra da coluna vertebral, aquela espinha dorsal, se dividiu bem no meio. E então você, como dito nas Escrituras, como uma serpente, você sobe para o Santo dos Santos. É assim que o Filho do Homem é levantado. Agora ele nos diz desta maneira simples, no capítulo 12 de João: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 32. Depois, acrescenta o evangelista que escreve a história. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Ele fez isso para mostrar que tipo de morte seria a sua morte quando ele fosse levantado. Antes disso ele ainda está pendurado na cruz. Portanto, posso ficar pendurado na cruz para sempre, mas não rendo o espírito e, portanto, não estou realmente subindo até entregá-lo completamente? E essa é a ascensão do homem. Então, todos estão pendurados na cruz, todos vocês estão manifestados na carne. Então fui crucificado com Cristo, ou não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ele se entregou por mim, naquele momento em que ele realmente gritou, aquele grito como a abertura da cortina. E então, de repente, descobri que era uma parte, ou o todo, eu diria, daquela base, e subi para o Santo dos Santos. Portanto, a Sexta-feira Santa é simplesmente aquele momento em que a cortina se abre. Essa é a hora. Mas há quanto tempo você está pendurado na cruz? Bem, você pode dizer 6.000 anos. E que período de 6.000 anos outros estiveram pendurados nisso, quem sabe? Mas temos permanecido firmes nisso, pois todos foram crucificados com ele. Um homem caiu trazendo tudo consigo, e tudo caiu na diversidade, e cada um olhando para multidões sem saber que era ele mesmo, sem reconhecer que todo o vasto mundo foi empurrado para fora. Então neste sonho começou com 3. Eles estavam separados, depois estavam ligados e então eram um. Bem, multiplique isso, os 3 em multidões, e você verá multidões todas separadas, e então vem a ligação, e então vem a unidade. Então, quando eu te ensino à noite, é de dentro. Portanto, não pense nem por um segundo que a visão teve alguma coisa a ver com a parábola. Não estou lhe ensinando a parábola. Estou lhe ensinando o significado do mistério de Cristo. Superficialmente, sim, você diria, Neville vai morrer no presente imediato. E talvez eu morra esta noite. Isso não importa. Posso ir hoje à noite, amanhã, ou no que me diz respeito, tudo acabou, todo o drama acabou. Mas permaneço o tempo que for necessário para contá-lo de dentro. Toda a minha história agora vem de dentro. Contar exatamente o que Deus planejou, todo o seu propósito. Está tudo dentro de você. Portanto, essas são experiências perfeitamente maravilhosas que vêm de dentro. Mas nós os trazemos de volta a este nível e, naturalmente, começamos a interpretá-los neste nível, e você erra quando começa a interpretar tudo. Eu não estou ensinando você neste nível de forma alguma.
Quando você me encontra à noite, não estou aqui neste nível. Quando você me evoca das profundezas do seu ser, não estou neste nível. Morri no dia 8 de abril do ano de 1960, e essa morte é permanente. A partir daí eu ensino por dentro. Então lhe disseram que tudo para aqueles de fora está em parábola, ou aqueles de dentro, é o segredo do reino de Deus. E essa é a história. Não preciso mais morrer. Eu morri. Estamos todos nesta cruz, mas ainda não morremos. Somente Deus morre. A menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Blake, Jerusalém. Agora. Você amaria alguém que nunca morreu por você, ou morreria por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morre. E todos que são criados nele tornam-se um com ele. E então você pode conhecê-lo como pessoa, mas ainda é um com Deus. Então, nesse sentido, ele morre. Então eu tenho que morrer para a carne para poder viver dentro de você. E de agora em diante você me encontrará dentro, não fora. Portanto, a parábola pertence apenas a este nível, mas o seu significado está dentro. Estou andando do lado de fora, sim, e como, bebo e faço todas as coisas normais que os homens fazem, marcando o passo. Mas quando você me encontra nas profundezas do seu ser, não estou ensinando nada sobre sua boa sorte aqui no mundo de César. Farei isso, sim, ouça qualquer um que me peça alguma coisa, e ficarei extasiado com isso e ouvirei boas notícias e coisas adoráveis, e verei tudo acontecer neste mundo. Levei meu amigo Davi e minha filha há cerca de 3 semanas. David não confirmou isso, e minha filha. Não o que eu realmente ouvi sobre os dois, é estaticamente bom. Mas minha filha, apenas algumas novidades, por assim dizer. Como você sabe, talvez não, ela quer ser escritora e eu a incentivo a ser tudo o que ela quiser, não me importa o que seja. Então ela trabalhou por 2 anos, economizou seu dinheiro e pensou agora vou pedir demissão e viver por 1 ano e simplesmente não pensar em um emprego e simplesmente escrever. Bem, ela realmente não vendeu nada. Ela escreveu algumas coisas adoráveis, mas elas não venderam. Mas ela sobreviveu e ouvi uma coisa adorável sobre ela. Bem, quase, eu diria que há 20 anos, um amigo meu chegou em casa um dia. Quero dar um presentinho para Vicky. Eu disse tudo bem. E ele deu a ela $10 em ações, 100 ações a 10 centavos cada. Enquanto isso ele morreu, ele se foi deste mundo. E então, ao longo dos anos, ela comprou ações no valor de $10 e guardou-as num cofre. Há 2 semanas, ela recebeu um aviso de um banco informando que as ações estavam sendo resgatadas. Entretanto, foi absorvida por esta empresa, depois por aquela empresa e foi absorvida por outra empresa e, finalmente, a General Dynamics notificou-a de que estavam a resgatar esta emissão específica a $22 por ação. Eram 10 centavos quando foi dado a ela, então em um futuro não muito distante, porque ela assinou o certificado e enviou-o para o banco, e talvez amanhã, talvez segunda, terça ela receberá seu cheque de 100 ações multiplicado por $22 e centavos ímpares. Então isso foi simplesmente um pequeno benefício adicional. Não foi isso que realmente ouvi da minha filha ou de Davi. Ouvi algo muito mais maravilhoso do que isso. Mas não é algo para se chutar pela janela. Então ela não precisa se preocupar, no que lhe diz respeito, ela não precisa, na verdade, mas ela ainda tem aquele pouco de $2.000 para durar mais alguns meses. Então farei isso de fora também. Enquanto estou usando a roupa por fora, farei isso por fora. Mas quando você me encontra à noite, no fundo da sua alma, não estou falando de nada externo, todas as visões, todos os sonhos em que estou envolvido, estou falando apenas de dentro. Porque eu já morri. Morri no dia 8 de abril de 1960, e não se esqueça disso. Então, quando você ouve falar do obituário dessa coisa aqui, é como usar um terno,
pois todo o drama acabou, no que me diz respeito. Agora aqui, temos os dois grandes. Temos este dia, que na parábola vem primeiro, mas as Escrituras dizem que o primeiro é realmente o último e o último é o primeiro. Isto que vem hoje é realmente o último, e o que vai acontecer no domingo, que pensamos ser o último, é o primeiro nos mistérios. Começamos com a ressurreição vem primeiro. Esse é o primeiro dos grandes eventos. E esse é um evento gêmeo. Na verdade, são dois naquele exato momento. Primeiro, você acorda dentro do seu crânio. E como lhe foi dito, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E a trombeta soará, e então seremos transformados, todos serão transformados em corpos imperecíveis naquela última trombeta. 1 Coríntios 15 versículo 52. Pois bem, esta é a trombeta escatológica do capítulo 27 de Isaías, e a grande trombeta é tocada, e depois nos reúne um a um, ó povo de Israel. Todos os dispersos, aqueles que foram para a Síria, para as terras do Egito, todos são chamados de volta ao culto em Jerusalém. Mas é preciso a trombeta. A trombeta realmente significa reverberação. Há uma reverberação peculiar que ocorre em sua cabeça. Você sente como se cada osso do crânio fosse se partir e explodir. Em vez de explodir, você acorda. É um despertar dentro de você e então você sai. Tudo o que a Bíblia fala é o vazio do túmulo, está vazio. Você é o único nele, então quando você sai dele, bem, então a coisa está vazia. Então lhe dizem que quando ele sai, ele nasce. Seu nascimento do alto vem primeiro no mundo, então o primeiro é realmente o último e o último é o primeiro. Portanto, o que celebramos hoje como o primeiro grande evento é na verdade o último, e o que vamos comemorar no domingo, pois o evento final é o primeiro. Você começa com a ressurreição. Então Deus está enterrado no homem. E assim, ser enterrado no homem é a história da semente. A menos que uma semente caia na terra e morra, ela permanece só, ou mais se morrer, produz muito. João 12 versículo 24, e isso apresenta a história da vida através da morte. E assim, nascerei em um mundo totalmente diferente ao morrer. Então Deus morre, e a morte que descrevi há pouco é este rasgar da cortina. Nesse momento ele morre. Leia com atenção. E ele gritou pela segunda vez em alta voz. Naquele momento a cortina se partiu ao meio, de cima a baixo, então coincide com a sua morte. Então, para aqueles de nós que tiveram a cortina do templo rasgada de alto a baixo, esse foi o momento em que Deus morreu pela nossa salvação. Você está redimido naquele momento. Ele estava pendurado para sempre em nós, conosco, experimentando toda a dor que já experimentamos e todas as alegrias que já experimentamos. Mas naquele momento ele desistiu completamente do Espírito e então ficamos divididos. E então como ele? Agora ele nos diz. E eu, se for elevado, ou quando for elevado, atrairei todos os homens a mim. E esta é a maneira da minha morte, é assim que eu morro. Coincide com a divisão do templo. E seu corpo é o templo. Então meu corpo está dividido. E foi então que ele morreu. E então ele ascendeu. Essa foi a ascensão. Portanto, a ressurreição não é a ascensão. Eles estão separados por 9 meses. Não 3 dias, 9 meses. A ressurreição vem primeiro e na mesma noite vem o nascimento do alto. Então, você nasceu de cima logo após ressuscitar de dentro de você. Então, 9 meses depois, chega este dia que estamos celebrando agora. E para todo o vasto mundo cristão é apenas uma parábola, mas eles não sabem que é uma parábola. Eles não se mexeram nem por um momento para perguntar por que isso aconteceu. E nem todo mundo que ouve vai acreditar. Na verdade, o que vocês estão ouvindo esta noite, se eu contasse para todo o vasto mundo, eles virariam as costas, porque não foram chamados para ouvir. Isso vai do Papa para baixo, posso lhe dizer.
Não estou omitindo o Papa ou o Arcebispo de Canterbury, ou qualquer uma dessas mentes ditas inteligentes e brilhantes que se autodenominam líderes dos mundos religiosos. Eles estão apenas dormindo profundamente e não sabem disso. É para eles, porque estão sem e se estiver sem, é uma parábola. Porque eles não sabem que é uma parábola, então não questionam o significado por trás da parábola. Você deve primeiro tomar consciência de que é uma parábola para perguntar qual é o seu significado, e eles não sabem. Então todo o vasto mundo diz: bem, você não acredita que ele viveu há 2000 anos? No minuto em que pedem que estejam no mundo exterior e que tudo esteja lá fora. Então você passa a acreditar que você realmente sabe que tudo está dentro de você e que todo o seu vasto mundo é empurrado para fora. Não há nada além de você ter empurrado para fora. Então a visão dela era perfeita. Começou separado, depois ligado, depois foram unificados, eram um só. Então realmente não importa essa coisinha chamada peça de roupa que eu uso. Se vai acontecer hoje à noite, amanhã à noite ou na noite seguinte, isso é irrelevante. Estou lhe dizendo, noite após noite. Nem todo mundo traz isso de volta. Mas quando vou para a cama, é bom, e vem tudo de dentro. Pois a partir desse momento estou fazendo o trabalho que devo fazer lá de cima. E acima e dentro são um, e fora e abaixo são um. Assim, o que está fora está abaixo e o que está dentro está acima. Então ele é levado a dizer: eu sou de cima e você é de baixo e, portanto, você me rejeita porque você é de baixo. Porque vocês são de baixo, vocês são de fora. João 8 versículo 23. Bem, eles não conseguiam entendê-lo. Quem pode até ter experiência? Então este é o grande mistério deste dia chamado crucificação. Cada criança nascida de mulher foi crucificada com Deus. Mas isso não significa que a crucificação significa que ele morreu. Ele não morreu, está crucificado e sofre. Então chega aquele momento em que ele entrega o Espírito. É quando ele morre. É quando ele está dividido de cima a baixo. Ele está pendurado numa cruz há milhares de anos. Então chega o fim. Quando você lê esses maravilhosos trabalhos acadêmicos, como eu li um hoje, ele disse: não foi misericordioso que ele só teve que sofrer 3 horas? Portanto, este é um estudioso brilhante, que conhece o grego, o latim e o hebraico de trás para frente, mas não consegue ver. Não foi misericordioso, disse ele, na exegese, que só sofreu 3 horas, e portanto, não lhe quebraram os ossos. Os dois que estavam de lado tiveram seus ossos quebrados, mas seus ossos não foram quebrados para cumprir a Escritura. Nenhum osso de seu corpo foi quebrado. Eles não têm a menor noção do que isso significa. Os ossos representam a lei. Você não pode quebrar a lei de Deus. Todas as coisas produzem conforme a sua espécie. E então, presumo que sou pobre, serei pobre. Você não pode quebrar essa lei. Ele representa tudo. Ele é o cumprimento da lei e o cumprimento das promessas. Mas eles acham que isso significa um osso do seu ser. Então vieram quebrar os ossos e encontrando-o já morto não quebraram os ossos para que a Escritura se cumprisse. E o osso representa apenas as leis de Deus que não podem ser quebradas por um homem. Pois isto está estabelecido desde o princípio. Tudo produz conforme a sua espécie. Se for uma pereira, dá peras, se for uma ameixa, ameixa, uma baga, bagas. Seja lá o que for. Então, todas as coisas produzem conforme sua espécie. É simplesmente a lei da colheita idêntica. Gênesis 1 versículo 11. Você assume que é. E você escolhe. Sou conhecido ou sou desconhecido, sou querido, sou indesejado, sou rico, sou pobre. Essa é a sua suposição, essa é a semente, essa é a lei, e você produzirá segundo esse tipo. Então, quando eles vieram até ele, ele já havia partido.
A cortina foi rasgada, e ele deixou esta esfera, e deixou isto para trás, e então eles não quebraram seus ossos. Então, quando li isso, mal pude acreditar que estava lendo corretamente. Então você volta para descobrir quem é essa pessoa, e ela tem todos os diplomas do mundo por trás de seu nome, todos os diplomas concebíveis que são considerados o gigante mental, e ele está trazendo esta decisão sobre por que eles não quebraram ossos. Mas você não pode culpá-lo, ele está fora e, portanto, para aqueles que estão fora, tudo está em parábolas. Mas a vós foi dado conhecer o mistério do reino dos céus. E o céu está dentro de você. Lucas 17 versículo 21, então a interioridade foi dada a você. E assim, é oferecido a muitos, mas nem todos a quem foi dado puderam recebê-lo. Então, ele realmente não limitou apenas alguns que poderiam realmente obtê-lo, ele ofereceu a mais pessoas do que aceitariam. Então veio um pequeno remanescente que o aceitaria. E é assim que subimos. E todos permanecem aqui, e ele retorna, e ensina, e segue em frente por dentro. Então, posso lhe contar, de agora em diante, todas as suas visões quando eu for trazido para a peça, para a história, embora seja egocêntrico e proteico, onde vocês estão interpretando, como vocês sabem pela sua história, éramos 3, então estávamos ligados e éramos um. Então, da mesma forma, sou parte do seu próprio ser conjurador. Mas de agora em diante, tenha em mente que estou falando com você de dentro, não estou falando de fora. Não estou lhe contando quando essa coisinha partirá deste mundo. Como o Salmo 39 ensina o número dos nossos dias, ele não responde. Quando alguém lhe disser que sabe quando você irá, esqueça. No caso do meu pai, sim, posso ver isso. No final ele teve uma visão e disse aos meus irmãos: vou hoje, e ele foi. Tudo bem. Isso é diferente. Mas para avisar com antecedência que vou falar de um certo fulano de tal, esqueça. Isso não faz parte deste quadro de forma alguma. Portanto, este dia maravilhoso que milhões de pessoas celebraram e não sabem que é o último dia, realmente. Isto é realmente escatologia. É quando a cortina se rasga de cima para baixo. Então aqui, é meu desejo que todos em um futuro não distante tenham a experiência. Mas o primeiro será a ressurreição e faltam apenas 9 meses para este dia, pois este vem por último, embora hoje venha primeiro e a Páscoa venha a seguir, daqui a 3 dias, não é? A Páscoa vem primeiro e esta chega 9 meses depois, então o que são 9 meses de espera? E assim, que todos possam ter esta experiência perfeitamente maravilhosa em um futuro não distante, onde vocês podem esperar apenas 9 meses para ter a divisão do templo quando se mudarem para dentro. Posso dizer-lhe que é um mundo totalmente diferente e o exercício de um poder que ninguém na Terra conhece. Você não pode explicar porque não pode explicar. Não há nada do lado de fora para iluminar, para torná-lo um poder, está tudo na sua cabeça. E você pode mover montanhas simplesmente pelo exercício de um poder que vem de dentro de você, que é o seu próprio ser. E não há como descrevê-lo para satisfazer a mente racional aqui. É simplesmente algo que vem de dentro, e você ouve e controla isso em sua cabeça. São seus olhos, seus ouvidos, todos os seus sentidos sintetizados em um poder. Você pode fazer qualquer coisa e você faz. Ela cresce e cresce e cresce. Já se passaram desde 1960, já se passaram 8 anos, e nesse intervalo não consigo dizer o crescimento. A partir daí, você tem consigo o favor do infinito, e ele cresce o tempo todo. Está sempre crescendo, sempre se expandindo no seio de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Mais útil se você se concentrar apenas no que ouviu esta noite sobre esse mistério fantástico. Grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. A palavra mistério significa verdade revelada, é isso que realmente significa ou não algo que os homens se sentaram para descobrir como uma filosofia de vida viável, mas que foi revelada. Eles não poderiam, na eternidade, ter chegado às conclusões da verdade revelada. A coisa toda é revelada.
E quando for revelado, poderá virar você de cabeça para baixo, tudo o que você foi ensinado a acreditar. Mas você não pode abandonar isso e deve abandonar o que lhe foi ensinado se estiver em conflito com o que foi revelado. Geralmente está em conflito com o que foi revelado. E assim, você deixa tudo o que lhe foi ensinado e se apega ao que foi revelado. Ele disse: grande é realmente este estranho mistério da nossa religião, e usa a palavra mistério pelo menos 20 e tantas vezes. Estou falando de Paulo, aquele que realmente promoveu toda a ideia, pois seus livros surgiram primeiro no Novo Testamento. Agora há alguma dúvida? Pergunta. Neville, quando você está falando da morte de Deus, entendo agora que é o caso da divisão do templo, então como você chamaria isso, quando no início Deus morreu para se tornar nós? Resposta. Minha religião é um poder infinito e assume a forma de homem. Ele disse que se esvaziou e assumiu a forma de homem, tornando-se obediente até a morte de cruz. Filipenses 2 versículo 7. Portanto, uma abdicação completa, eu diria. Ele simplesmente abdicou completamente do seu poder infinito e assumiu as limitações deste estado concreto chamado homem, mas ainda não havia morrido. A morte ocorre na divisão do templo. Está oculto, mas se você ler com atenção. E ele entregou o Espírito, e foi então que ele morreu. Agora, Lucas inverteu isso, e ele cede primeiro e depois vem a divisão. Mateus e Marcos, antes de tudo, cederam completamente o oposto, mas ficam juntos de qualquer maneira. Lucas faz a declaração: nas tuas mãos, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito após a divisão. Lucas 23 versículo 46. Agora a divisão vem primeiro e depois há uma inversão entre os três. Mateus e Marcos concordam e Lucas inverte, realmente não importa. Está realmente junto. Foi então que Deus realmente morreu, e essa foi a vida eterna do homem. Ele morreu. No capítulo 2 de Hebreus, ele provou a morte por cada um, mas eles usam a palavra poderia significando, e alguns usam a palavra deveria, e portanto, vem um por um. Ele prova a morte por cada um para que tenham a vida eterna. E então, naquele momento, um apagão completo, e aqui você vê o sangue luz dourada e líquida na base da espinha, você se molda nele, se funde com ele, e sobe como a serpente para o Santo dos Santos. Mas até quando, ó Senhor? Bem, não posso dizer a ninguém, olhando para eles de fora, quanto tempo vai demorar. Só posso usar meu próprio padrão quando eles me dizem algo sobre quanto tempo vai demorar a partir de então. Eu sei que entre a fusão com Deus e meu nascimento foram 30 anos. Eu sei que essa união durou 30 anos. Então posso contar a quem me contar uma experiência relacionada a isso, serão 30 anos. Se você trouxer agora uma experiência em que nasceu do alto, posso dizer que espere 5 meses e encontrará Davi. Espere mais 4 e você terá a experiência da divisão do templo. Espere mais 2 anos e 9 meses e você terá a pomba. Eu sei pelo padrão que se desenrolou em mim, e fiz registros disso, e isso não muda. Ah, o que, por um momento ou mais. Mas quando se trata de quando será realizada a união para dar esses 30 anos, não sei. Tudo é feito nas profundezas, e você volta à superfície e fez a sua parte, e não está consciente, então pode não se preocupar. Tudo está sendo feito de dentro. Então meu trabalho é todo de dentro. Aqui parece estar do lado de fora, mas, na verdade, é de dentro. Boa noite. Chegamos ao final de mais uma palestra de Neville Goddard. Se quiserem contribuir com meu trabalho, é só se tornar membro aqui do canal. Ficarei muito grata. Lembrando que o valor é bem pequeno, e vocês podem cancelar a qualquer momento. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que esses ensinamentos cheguem a mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.